Você já ouviu falar da expressão mexer com a pessoa errada? Pois bem, na North Valley Prep, uma das escolas mais tradicionais e elitizadas do subúrbio de Chicago, ninguém imaginava que aquele garoto negro, quieto, de mochila surrada, era a pior escolha possível para zombar. Eles só viram a cor da pele, o jeito calado, as roupas sem marca. O que eles não sabiam é que estavam cutucando um vulcão, e quando ele explodisse, não haveria plateia rindo. Haveria silêncio e respeito. Essa é a história de Jordan Myles e de como 3 valentões descobriram da pior forma possível que disciplina e honra não se medem pela aparência. Elas são forjadas dentro de um dojo. Naquela manhã gelada de Minnesota, segunda-feira, Jordan Myles chegou à frente do enorme portão de ferro da North Valley Prep, respirou fundo e entrou. A escola parecia saída de um catálogo de arquitetura. Prédios de tijolos vermelhos, janelas amplas, grama aparada com perfeição. Estudantes vestindo jaquetas de grife passavam rindo, segurando cafés caros e mochilas reluzentes. Jordan, por outro lado, vestia um moletom cinza já desbotado, tênis simples e uma mochila que tinha remendos costurados à mão. Ele não chamou atenção. E era exatamente isso que queria. Jordan andava com passos calculados, sem olhar muito nos olhos de ninguém. Já tinha aprendido, em outras escolas, em outros bairros, que ser o diferente era sempre um convite à provocação. No corredor principal, passou por murais com fotos de alunos premiados, troféus dourados, placas com nomes de famílias doadoras. Era claro, aquele lugar era feito para os filhos de gente importante. Na secretaria, a funcionária o atendeu com um sorriso protocolar. Ah, você deve ser o novo aluno Jordan Myles, certo? Ele assentiu. Aqui está seu horário. Sala 214 com o Sr. Dennison. Seja bem-vindo. Nenhum anúncio foi feito quando Jordan entrou na sala. Nenhuma apresentação. O professor apenas apontou para um lugar vazio ao fundo e voltou a escrever na lousa. Jordan sentou-se, tirou o caderno e ficou quieto. Os colegas nem disfarçavam os olhares. Alguns cochichavam. Uma menina com cabelo loiro, perfeitamente alinhado, olhou para ele como quem analisa uma peça, fora do lugar. Mas Jordan fingiu que não viu. Ele já tinha aprendido a arte de se mover sem ser notado. Seu tio chamava isso de tática do silêncio. Seja calmo, observe tudo, e ninguém saberá do que você é capaz. E naquele primeiro dia em North Valley, ele fez exatamente isso. Observou. Mas o que Jordan ainda não sabia é que, naquela escola, o silêncio de um garoto negro incomodava mais do que qualquer grito. No segundo dia, Jordan chegou mais cedo do que precisava. Não queria passar pelos corredores lotados. Preferia encontrar um canto calmo, entender o terreno, como um guerreiro antes da batalha. Mas mesmo quando tentava desaparecer, era como se seu silêncio atraísse mais atenção do que qualquer barulho. Enquanto caminhava pelos corredores de mármore, passou por 2 garotos rindo alto, um deles com uma mochila da Louis Vuitton nas costas. Ao cruzar por Jordan, um deles murmurou: "Isso aí tá vindo da onde?" "Projeto social." Jordan fingiu não ouvir. Na sala de aula, os comentários vinham em forma de brincadeiras disfarçadas. "Ei, Myles, você tem Instagram? Ou lá onde você mora nem tem Wi-Fi?" disse um garoto loiro com cabelo milimetricamente penteado, sem sequer encarar Jordan de frente. Ninguém ria de verdade, mas também ninguém defendia. Durante o intervalo, Jordan sentou-se em um banco próximo à quadra de tênis. Observava os outros alunos com olhos treinados. O jeito como se moviam, como riam alto, confiantes, como se aquele mundo fosse deles por direito. As meninas tinham unhas feitas, tênis limpos e celulares sempre à mão. Os meninos se dividiam em pequenos grupos. Os do time de lacrosse, os filhos de empresários,
os que falavam alto demais para serem ignorados. Jordan não se encaixava em nenhum desses grupos. Ele não era o engraçado, nem o carismático, nem o atleta popular. Ele era apenas o novo, o estranho, o diferente. E mesmo sem dizer uma palavra, já tinha virado assunto. Mas o que mais incomodava os valentões de North Valley não era a cor da pele de Jordan. Não era a roupa simples, era o olhar dele, firme, calmo, indiferente. Chad Walker percebeu isso antes de todo mundo. Ele era o tipo de garoto que dominava o ambiente. Onde entrava, queria ser o centro. E odiava quando alguém não reagia ao seu charme forçado ou suas piadas forçadas. E Jordan apenas o ignorava. E isso doía mais que um soco. Chad comentou com seus dois amigos, Jake e Preston. Esse moleque acha que é melhor que a gente. Nem olha na cara, se faz de superior. Talvez ele só não queira papo, arriscou Jake. Ou talvez esteja se achando demais, respondeu Chad. E ninguém aqui é melhor do que eu. Era só o segundo dia, mas o primeiro movimento no tabuleiro já tinha sido feito. Jordan apenas queria paz. Chad, por outro lado, acabava de encontrar um novo alvo. Na quarta-feira, Jordan decidiu almoçar no refeitório principal pela primeira vez. Até então, vinha evitando o local. Preferia comer um sanduíche rápido sentado do lado, de fora, longe dos olhares curiosos. Mas naquele dia, a chuva fina e gelada o obrigou a procurar abrigo. O refeitório era enorme, com janelas amplas e mesas espalhadas como numa praça de alimentação de shopping. Os grupos estavam bem divididos. Os atletas em um canto, as cheerleaders no outro, os nerds mais ao fundo. E no meio disso tudo, Jordan caminhava com sua bandeja modesta, arroz, frango e uma maçã. Ele não procurou companhia. Sentou-se sozinho, na mesa, mais próxima da saída. Tirou os fones do bolso, colocou discretamente nos ouvidos e começou a comer em silêncio. Foi quando a voz de Chad Walker cortou o ambiente como uma lâmina. Ei, olha só, alguém trouxe marmita do gueto hoje? A frase voou alto, feita para machucar. Alguns riram, outros apenas fingiram que não ouviram. Jordan permaneceu imóvel. Nem tirou os fones. Mas ele escutou e sentiu. Chad se aproximou com passos lentos e teatrais. Jake e Preston o seguiam, sorrindo como hienas. Que foi, Miles? Muito ocupado mastigando pobreza para responder, Jordan levantou os olhos calmamente. Encarou Chad por 2 segundos. Depois voltou a comer. Chad inclinou o corpo para frente, como se esperasse uma reação. Mas nada veio. Tá se achando melhor que a gente, é isso? Jordan tirou os fones, colocou sobre a mesa e respondeu com a voz mais tranquila que conseguiu reunir. Não me acho nada. Só tô tentando almoçar. Em paz. Essa resposta dita com educação e firmeza foi pior do que um soco no ego de Chad. Ele se virou rindo, como se não tivesse se incomodado. Mas por dentro, ferveu. Enquanto se afastava, ainda fez questão de jogar uma frase ao vento. Fica esperto, campeão. Escola de verdade não é como no seu bairro. Jordan não respondeu. Mas naquele momento, entendeu uma coisa. O que estava acontecendo não era apenas bullying. Era territorial. Chad estava defendendo um poder que achava ter. E Jordan, com seu silêncio, representava uma ameaça a esse domínio. A partir dali, não seria mais uma escola. Seria um campo minado. Quando o último sinal tocou naquela quarta-feira, Jordan saiu da escola, em silêncio, como fazia todos os dias. Pegou o ônibus 42 em direção ao lado sul da cidade, uma área mais antiga, menos iluminada, longe dos casarões e carros de luxo que cercavam a North Valley Prep. 40 minutos. Depois, desceu perto de um posto de gasolina abandonado e caminhou até uma garagem velha, de fachada descascada, e uma pequena placa enferrujada que dizia: Marcus Dojo, disciplina é força. Ali dentro, o mundo era outro. O cheiro de
Tatame limpo, o barulho dos passos descalços sobre o chão acolchoado, a respiração sincronizada dos alunos que treinavam. Era onde Jordan se sentia inteiro. Tio Marcos era um homem robusto, calvo, de olhar firme, mas voz baixa. Tinha sido lutador, profissional, mas abandonara os ringues depois de ver mais vaidade que honra no mundo das competições. Agora, seu dojo era um espaço de formação, não de campeões, mas de caráter. Chegou tarde hoje, garoto, disse Marcos, sem virar o rosto. Tive que almoçar no inferno. Jordan respondeu, largando a mochila no canto. North Valley? Jordan assentiu. E aí? Tô sendo testado. Marcos finalmente o olhou. Testado ou provocado? Os dois. Mas ainda tô no controle. O tio não respondeu, apenas apontou para o tatame. Então mostra. Jordan trocou de roupa, amarrou sua faixa preta com a concentração de quem veste uma armadura e foi para o centro. Ali, os socos não eram por raiva, eram por precisão. Cada golpe carregava disciplina. Cada movimento dizia, eu sei me defender, mas escolho não atacar. Durante o treino, Marcos o observava. Lembra o que eu te disse no começo, Jordan? Força sem controle é fraqueza. Exato. E controle é o que os fracos mais temem, porque quando você não reage do jeito que eles querem, você tira o poder deles. Jordan respirou fundo. Mas até quando? Até eles cruzarem a linha. Jordan finalizou a sequência de movimentos com uma giratória perfeita. Se alguém na escola visse aquilo, jamais o chamaria de fraco. Mas esse era o ponto. Ninguém via. E era melhor assim, por enquanto. Na quinta-feira, quando Jordan abriu o armário, encontrou um bilhete colado no fundo da porta. Volta para o lugar de onde veio. Não tinha assinatura. Não precisava. Era só mais um passo. Mais uma forma de forçar uma reação. Durante a aula de história, alguém empurrou a mochila dele com o pé. Na educação física, um dos meninos do time de lacrosse jogou a bola direto contra seu peito, mesmo sem ser parte do treino. Jordan não respondeu, nem com palavras, nem com olhares. Era como se estivesse agindo dentro de uma missão. Observar, registrar, resistir. Mas por dentro, a pressão crescia. Em casa, mal falou com tio Marcos. Estava mais calado do que o habitual. Na escola, os valentões notavam isso e confundiam o silêncio com submissão. Chad, principalmente. Ele queria provocar algo, um surto, um erro, qualquer coisa que justificasse o que viria depois. Na sexta, o trote foi pior. Colocaram um pacote de papel higiênico dentro do armário, de Jordan com um bilhete. Para quando cagar de medo da gente. A piada correu rápido pelos corredores. Risadas abafadas, celulares disfarçados filmando a reação. Mas Jordan simplesmente pegou o pacote, jogou no lixo e seguiu para a aula como se nada tivesse acontecido. Essa frieza, essa calma, foi o que incomodou Chad de verdade. Ele comentou com os amigos no vestiário. Esse moleque tá se achando, tá tentando passar por cima da gente no silêncio. Talvez ele só não queira confusão, mano, disse Jake, hesitante. Ou talvez ele ache que pode mandar aqui. E isso eu não vou deixar. O plano já estava traçado. Eles só esperavam a hora certa. E ela chegaria mais rápido do que Jordan imaginava. Na terça-feira seguinte, o céu estava nublado e a temperatura caíra bruscamente. A maioria dos alunos já tinha ido embora, quando Jordan ficou para ajudar a bibliotecária a organizar caixas de livros antigos. Um trabalho voluntário que ele fazia sem alarde, apenas para evitar a confusão dos corredores lotados no final do dia. Quando finalmente saiu da biblioteca, o pátio estava quase vazio. Ele seguia em direção à saída lateral da escola, onde normalmente o ônibus passava mais tarde. Foi aí que ouviu passos. 3 silhuetas surgiram do lado do ginásio. Chad na frente, com Jake e Preston atrás, como se seguissem uma coreografia ensaiada. Todos com as mãos nos bolsos, rostos com aquele sorriso
cínico que Jordan já conhecia. Ele parou, respirou fundo e disse: "Não quero confusão." "E quem disse que você tem escolha?" respondeu Chad com o peito estufado de falsa coragem. "Acha que pode ficar desfilando por aqui, se achando melhor que os outros? Eu só fico na minha. E é isso que me irrita. Você fica na sua, como se estivesse acima da gente. Tá se achando um sábio, é?" Jake cercou pelo lado esquerdo, Preston pelo direito. Jordan largou a mochila no chão com calma. "Última chance de virar as costas e seguir em paz", disse ele, a voz baixa, firme, sem arrogância. Chad deu uma risada seca. "Vai fazer o quê? Meditar até a gente desistir?" O primeiro a se mover foi Jake, impulsivo como sempre. Tentou empurrar Jordan com as duas mãos no peito. Jordan não reagiu. Ainda. Preston veio logo em seguida com um soco desajeitado. Claramente alguém sem qualquer noção de luta. Foi nesse momento que Jordan deixou o silêncio para trás. Com um giro rápido, agarrou o braço de Preston e o derrubou com um único movimento de alavanca. No mesmo segundo, desviou de Jake, que tentou segurar seu ombro e o jogou contra o muro com um chute lateral preciso. Jake caiu sentado, sem ar, olhando para o nada. Chad congelou. Jordan se virou para ele, devagar, sem pressa, sem ameaça. "Você ainda quer testar?" Chad rangeu os dentes e tentou o golpe mais desesperado, um soco alto, cheio de raiva. Mas Jordan girou o corpo, desviando com perfeição, e aplicou um contragolpe seco no centro do peito, fazendo Chad tropeçar e cair de joelhos. Tudo durou menos de 15 segundos. Silêncio. O som de uma porta se abrindo ecoou ao fundo. Era o vice-diretor, Sr. Reynolds, que havia saído para fumar um cigarro escondido e presenciou a cena final. "Que diabos está acontecendo aqui?" Chad tentou recuperar o fôlego e apontou. Ele nos atacou." Jordan não respondeu. Apenas olhou para o vice-diretor com os olhos calmos, de quem não tinha nada a esconder. Sr. Reynolds franziu a testa, alternando o olhar entre os três no chão e o único garoto que ainda estava de pé, sem um arranhão. "Todo mundo para a sala da direção. Agora." Jordan pegou sua mochila do chão e caminhou na frente. Sem correr, sem se esconder. A luta havia acabado, mas a verdadeira batalha estava só começando. Na manhã seguinte, antes mesmo do sinal tocar, a escola inteira já sabia. O vídeo havia sido postado em um perfil anônimo do Instagram, mas não era difícil adivinhar quem estava por trás. Começava no exato momento em que Chad caía de joelhos no chão e terminava com Jake se arrastando contra a parede. Nenhum som, nenhum contexto, apenas as imagens. Legenda? Psicopata do karatê. Os comentários se dividiam. "Esse moleque é uma máquina. É assim que se trata racista. Ele precisa ser expulso. Tá doido?" "Assustador. Olha como ele se mexe. Nem parece humano." Jordan chegou à escola, já sentiu o clima no ar. Sussurros nos corredores, olhares atravessados, gente mudando de direção ao cruzar com ele. Na sala dos diretores, ele sentou-se diante de uma mesa longa. De um lado, a vice-diretora, o Sr. Reynolds e um representante do conselho disciplinar. Do outro, Jordan, calmo, com a postura reta, como treinou por anos no tatame, e ao lado dele, tio Marcos, com o semblante sério, braços cruzados. "Temos uma situação delicada, Sr. Miles", disse o representante folheando um papel. "Um incidente grave, em que 3 alunos acabaram no chão. Há um vídeo circulando." "Um vídeo cortado", interrompeu Marcos direto. "Sem o início, sem o contexto. É manipulação." Mesmo assim, o ambiente escolar ficou abalado. Muitos alunos relataram que se sentem inseguros com a presença de Jordan. "Inseguros por quê?" perguntou Marcos. "Porque ele se defendeu e venceu?" O representante ficou em silêncio. "Meu sobrinho é faixa preta em karatê.
Ele passou a vida aprendendo a não reagir com raiva. Ele foi cercado, atacado e reagiu com o mínimo necessário. O diretor interveio. Temos que seguir o protocolo. Será aberto um processo disciplinar. O conselho se reunirá para decidir as medidas cabíveis. Jordan está suspenso até segunda ordem. Jordan apenas assentiu. Ao sair da sala, ele viu Chad no corredor, ao lado do pai. Um homem engravatado, com expressão de falsa indignação. Isso não vai ficar assim, murmurou Chad, passando por ele. Jordan o encarou por um segundo. Eu sei que não, mas dessa vez não era ameaça, era verdade. Porque quando alguém se defende e ainda assim vira o vilão, é sinal de que a luta é maior do que parece. Naquela mesma tarde, Jordan estava sentado na varanda dos fundos da casa de tio Marcos, observando o céu escurecer. Não tinha fome, não queria conversar e, principalmente, não entendia como tudo tinha virado tão rápido contra ele. Ele havia se defendido, havia avisado, não tinha partido para cima. Mesmo assim, era tratado como ameaça. Enquanto pensava nisso, o celular vibrou no bolso. Uma mensagem. Número desconhecido. Jordan, aqui. É a Emily. A gente está na mesma aula de inglês, mas você provavelmente nem sabe meu nome. Eu vi o que aconteceu atrás do ginásio. Vi tudo. E quero ajudar. Jordan demorou alguns minutos para digerir aquelas palavras. Emily. Lembrou de uma garota baixinha, de óculos grandes, sempre desenhando nos cantos da sala. Nunca tinha falado com ela. Ele respondeu: por que só agora? A resposta veio rápida. Porque tive medo, mas não posso mais fingir que não vi. Na manhã seguinte, Emily foi direto à vice-diretoria. Pediu para falar com o Sr. Reynolds e contou tudo, sem esconder nada. Eu estava no segundo andar, desenhando perto da janela. Vi os três cercando o Jordan. Vi quando ele tentou sair, quando avisou. Vi o primeiro empurrão, o primeiro soco. E vi ele só se defendendo. Nada mais. O vice-diretor ficou em silêncio por alguns segundos. Emily, você tem certeza do que está dizendo? Tenho. E estou disposta a falar isso na audiência. Essa declaração foi um choque. Pela primeira vez, a narrativa se partia ao meio. Jordan foi chamado de volta à escola, ainda suspenso, para a segunda parte da audiência, agora com o depoimento de uma testemunha. Ao entrar na sala, viu Emily sentada à mesa, nervosa, mas com o queixo erguido. Ela falou com firmeza. Detalhou tudo. Eu não falei antes porque achei que ninguém ia me ouvir. Mas isso que estão fazendo com ele é errado. Se ele fosse branco, todo mundo estaria chamando de herói agora. A sala ficou em silêncio. Tio Marcos olhou para Jordan com um leve aceno. Alguém finalmente tinha aberto a boca. E isso mudava. Tudo. Na sexta-feira pela manhã, a sala da diretoria foi preparada especialmente para a audiência final. Um painel de 3 membros do conselho disciplinar, o diretor da escola, o vice-diretor, 2 professores representantes e, do outro lado, Jordan, tio Marcos, e a testemunha que ninguém esperava, Emily Rosário. O clima era pesado. As cadeiras rangiam, os olhares evitavam se cruzar. O diretor começou lendo as acusações formais. Tentava manter uma voz neutra, mas as palavras carregavam tensão. Atos de violência física contra outros alunos, comportamento considerado intimidador, risco à integridade da comunidade escolar. Emily interrompeu antes que ele terminasse a leitura. Com licença. Mas tudo isso aí só existe porque vocês ignoraram a primeira parte da história. O diretor hesitou. Senhorita Rosário, seu depoimento será registrado, mas eu vi. Ela insistiu, sem abaixar o tom. Eu estava lá. Eles cercaram ele. Ele não começou nada. Ele avisou. E quando se defendeu, ele usou controle. Ele podia ter machucado de verdade, mas não fez. O silêncio caiu sobre a sala. O conselheiro de disciplina, um homem grisalho, coçou o queixo, desconfortável. Mas ele é faixa preta, certo? Tio Marcos respondeu antes que Jordan pudesse falar.
Sim, faixa preta, mas isso não é um agravante. É uma garantia de que ele aprendeu a se controlar. O treinamento que Jordan tem ensina justamente o oposto da violência. Então, por que não recuou? Perguntou. Outro membro do conselho. Dessa vez, Jordan respondeu, olhando diretamente nos olhos do homem. Eu recuei. Por semanas. Fiquei em silêncio. Abaixei a cabeça. Evitei briga. Mas ninguém fez nada quando eles passaram do limite. Só quando eu me defendi é que a escola decidiu prestar atenção. Essa fala pesou mais que qualquer laudo. Tio Marcos se inclinou levemente sobre a mesa. Se vocês estão tentando proteger a escola, tudo bem. Mas pensem no que estão ensinando para os outros alunos. Que quem cala e apanha está seguro. E quem se defende é o vilão. O conselho pediu um recesso de 15 minutos. Quando voltaram, ninguém sorria. O diretor ajustou os papéis, limpou a garganta e anunciou. Após revisar os depoimentos, vídeos e relatos adicionais, a comissão concluiu que o aluno Jordan Miles agiu em legítima defesa e não será submetido a medidas disciplinares. A suspensão será anulada. E o caso encerrado. Tio Marcos soltou o ar lentamente, como quem estava há dias sem respirar. Jordan manteve a postura ereta, mas por dentro sentiu uma parte do peso ser retirada de seus ombros. Emily apenas sorriu, pequeno, mas verdadeiro. A justiça tinha vencido, mas Jordan sabia. Isso não apagava o que veio antes. A batalha que ele enfrentou ainda ecoava nos corredores da escola. Na segunda-feira, Jordan voltou oficialmente às aulas. Mas algo estava diferente. Os olhares que antes vinham com zombaria, agora vinham com cautela. Alguns desviavam, outros apenas observavam, como se vissem alguém que carregava algo maior que músculos ou golpes. Viam alguém que resistiu e venceu. Durante o almoço, ninguém ousou se aproximar da mesa onde Jordan sentava. Nem mesmo para provocar. Mas também ninguém o convidou para se juntar. Ele continuava sozinho, mas agora não por invisibilidade, e sim por respeito ou medo. Na aula de inglês, a professora Sra. Whitmore pediu a atenção da turma antes de encerrar. Esta semana teremos uma assembleia estudantil. Um dos nossos alunos convidados a falar será Jordan Miles. Jordan levantou os olhos, surpreso. Eu? Sim, respondeu ela com um sorriso gentil. Você tem uma história que muitos aqui precisam ouvir. E, sinceramente, acho que está mais do que pronto para isso. Naquela noite, Jordan ficou horas olhando para uma folha em branco. Escreveu, riscou, recomeçou, mas no fim decidiu subir ao palco sem papel. Na manhã da assembleia, o auditório estava cheio, diretores, professores, alunos, todos presentes. Quando chamaram seu nome, o silêncio foi imediato. Jordan caminhou até o microfone, ajustou a altura, olhou para a plateia e disse: Quando eu cheguei aqui, ninguém me notou. Ninguém perguntou meu nome. Ninguém quis saber minha história. Só viram minha cor, minha roupa e o fato de que eu não falava muito. Então decidiram que podiam me provocar, me testar, me diminuir. E quando eu finalmente me defendi, foi como se o problema tivesse começado ali. Ele respirou fundo. Mas eu não vim aqui para fazer discurso de vítima. Eu vim para lembrar que o silêncio também fala. E que às vezes quem mais apanha é quem mais sabe controlar. A própria força. Olhou diretamente para Chad, que assistia da fileira do fundo imóvel. Eu treinei karatê a vida inteira, mas o maior desafio que enfrentei foi segurar meus próprios limites num lugar que queria me ver estourar. Fez uma breve pausa. Não sou perigoso, sou preparado. E talvez, se mais gente aqui soubesse o que é disciplina, menos gente precisaria provar sua força machucando os outros. O silêncio foi quebrado por um único aplauso, o de Emily, depois outro, e então toda a plateia. Jordan desceu do palco com passos leves. Pela primeira vez, sentia que pertencera ali. Mais tarde, no pátio,
Um garoto do primeiro ano o parou. Ei, Jordan, você acha que um cara como eu conseguiria treinar karatê? Jordan olhou nos olhos dele, sorriu de leve e respondeu: todo mundo pode treinar, mas o mais importante é aprender a ficar de pé, mesmo quando o mundo quer te ver de joelhos. E assim, o garoto que chegou como alvo se tornou exemplo, não porque lutou, mas porque escolheu como lutar. Essa história te tocou de alguma forma? Você já se sentiu como o Jordan, julgado, testado, mal interpretado, mas firme? Conta pra gente nos comentários. E se você quer ouvir mais histórias de força, justiça e superação, se inscreva no canal agora. Toda semana temos histórias que emocionam, inspiram e fazem o mundo repensar o que realmente importa. Nos vemos no próximo vídeo